Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos a festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa do Senhor. Conforme o mesmo Senhor havia prometido, o Espírito Santo vem sobre toda a sua igreja para vivificá-la. Ele que é Espírito vivificador. Vem para consolá-la. Ele que é Espírito consolador. Vem para ser aquele que o Senhor nos prometeu, o Paráclito, o nosso advogado, o nosso defensor. Nós ouvimos como São Lucas nos narra, nos Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo na festa do Pentecostes. Como que apareceram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos que estavam reunidos. Estas línguas de fogo que se repartiram, pousaram sobre cada um deles, sem exceção. Recordemos que junto aos discípulos, junto aos apóstolos, junto à igreja que aí dava seus primeiros passos, estava Maria, a mãe do Senhor, em oração. Num domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, é a data escolhida pelo Espírito Santo para vir sobre os fiéis. São Lucas nos diz que aí estavam reunidos em Jerusalém, não por acaso, para a festa de Pentecostes, que já era uma festa judaica, a festa das colheitas. Estavam reunidos judeus e aqueles que estavam no caminho para a conversão ao judaísmo, e muitos outros, judeus de outras línguas, de outros lugares. Eram partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, todos os habitantes da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, de outras nações, com línguas diferentes. E após a pregação, ouviam os discípulos falando, cada um na sua língua. Os discípulos falando a sua língua, ou o hebraico ou o aramaico, mas cada um de um povo diferente ouvia na sua língua. Este é o dom das línguas que o Espírito Santo distribui. É este o dom. A chamada também xenoglossia, ou seja, eu escuto, eu que não falo a tua língua, escuto e entendo como se tu estivesse falando a minha língua. Não são balbúrdias ou balbúcias que hoje em dia se fazem nas igrejas dizendo que é dom de línguas e que ninguém entende. Mais que isso, o Espírito Santo aqui quer reunir e congregar, porque reunir a gente reúne todo mundo, até quem não crê, até quem não vive, até quem não compartilha da mesma fé. Basta fazer qualquer reunião por aí e vamos ver. Mas ele quer congregar, maior ainda que isso, maior que reunir, é torná-los todos com a mesma fé, com o mesmo amor e a mesma caridade. Este momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, quer nos recordar aquele antigo e passado momento em que a humanidade quis se subtrair da mão de Deus e do olhar de Deus, e lá em uma planície reunida disse: vamos erguer aqui uma torre, uma cidade bem fortificada e uma torre que vá até o céu, para que aqui ninguém mande em nós, nem Deus. E Deus, diz, confundiu as línguas. Todos falavam uma língua, a humanidade só falava uma única língua. E então, assim explica a Sagrada Escritura a origem de tantas línguas, de tantos povos diferentes. A desunião, a desagregação, a falta de amor e caridade nos propósitos. Daí vem a multiplicidade de línguas. Mas o Espírito Santo não quer aqui acabar com as línguas diferentes, as línguas nacionais, as línguas regionais. Ele quer sim que todos, com a língua que recebeu, com a linguagem que recebeu, com o coração que recebeu, com a cultura que recebeu,
recebam-no, recebam o Espírito Santo, para que todos tenham fundamento em uma só fé, em uma só caridade. É aqui que a torre de Babel, a torre da confusão, é destruída definitivamente. Já a humanidade pode louvar a Deus, pode adorá-lo em uma só língua, e a língua do Espírito Santo é a língua que nós iremos falar no céu, a língua da caridade. São Paulo nos recorda isso muitas vezes. Posso fazer as melhores obras aqui na terra, posso até dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver caridade, de nada se me aproveita, porque aqui na terra nós procuramos viver a fé e a esperança e a caridade, mas a única que subsiste, a única que vai continuar existindo é a caridade. A caridade é outro nome para amor. Amor. Não um amor de predileção por este ou por aquele, mas um amor de unidade, um amor que se põe a serviço. Por isso ouvimos São Paulo escrevendo aos Coríntios: há diversidade de dons na igreja do Senhor. Ninguém tem um dom igual ao outro. Todos nós recebemos os seus dons. Porém, também há diversidade de ministérios. Um serve de um modo, outro serve de outro, mas todos devem servir. Mais ainda, apesar dessa multiplicidade de dons, de serviços, de ministérios, é um único Senhor que distribui tudo isso, o Espírito Santo. E este único Senhor distribui e sopra aonde quer, para quem quer, para aquela, especialmente que se coloca dócil ao Espírito Santo. Nos diz ainda São Paulo, embora um corpo tenha muitos membros, todos somos membros de um único corpo. Não somos membros de outros corpos por aí. E este corpo é a igreja, cuja cabeça única e exclusiva é o Senhor Jesus Cristo. Aqui devemos recordar também um autor dos inícios da igreja que dizia, comparava o Espírito Santo a esta água que vem do Pai e do Filho. Esta água que Jesus já dizia, do seu interior brotarão rios de água viva. Esta água vivificante, água que dá vida. E dizia este autor, a farinha seca não é mais do que grãos, do que pó, e não gera nada. Mas a farinha mesclada com água, água pura, água perfeita e santa, esta farinha deixa de ser farinha dispersa e se torna pão. Assim, este autor comparava a igreja. Nós podemos escolher se queremos continuar sendo farinha seca, que não serve para nada, ou queremos ser embebidos, ensopados, encharcados do Espírito Santo, e então sermos pão do Senhor, sermos aquele trigo do Senhor que se transforma, que sacia. Por isso o Senhor nos diz que nós cristãos devemos ser sal da terra, luz do mundo, também devemos ser pão do mundo. Ao aproximar-se de um cristão, deveríamos e devemos encontrar a presença do Espírito Santo. Estes 7 dons que aqui estão, de modo bem claro, descritos, não se esgotam. Estes 7 dons querem dizer que o Espírito Santo tem uma multiplicidade infinita de dons a distribuir a cada fiel, a cada um que é fiel ao Senhor. Este Espírito Santo é Ele quem vive como a alma da igreja, como que vivifica tudo. Sem Ele, nós seríamos mais uma associação de qualquer coisa. Sem Ele, já teríamos incorrido em tantos erros. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que penetra em nós, nas nossas consciências,
no nosso íntimo, para nos esclarecer, para nos iluminar. E digo, ai daquele cristão que não pede a ação do Espírito Santo na sua vida. A gente que diz, eu não rezo ao Espírito Santo e não peço a sua ação, porque ele vai me dar algum dom, um ministério, um serviço, eu vou ter que trabalhar dos outros. Então, meu caro, vá lá no bispado e diga, não quero mais ser cristão, me desbatize se fosse possível, porque então tu não quer ser cristão. Hoje em dia já há uma onda, especialmente na Europa, de muita gente que quer negar ser cristão, vai lá e pede um documento dizendo que foi desbatizado. Isso não existe, mas pedem. Então aquele cristão que não quer a ação do Espírito Santo na sua vida, faça o mesmo. Diga, não quero o Espírito Santo, pois o Senhor, naquela tarde, nos diz o Evangelho, do primeiro dia da semana, que dia foi esse? Domingo da ressurreição. O Senhor entra onde os discípulos estão encerrados com medo de serem presos, medo de serem mortos. E o Senhor entra com portas fechadas, mostra o seu lado, mostra as suas mãos. A paz esteja convosco, ele nos diz, e sopra sobre os discípulos e lhes dá o Espírito Santo sobre os discípulos. Este é o primeiro momento em que eles recebem o Espírito Santo, dom de Deus, para perdoar os pecados. Eram homens, é claro que eram homens. E tem gente que já ouviu esse Evangelho 500.000 vezes na vida e ainda vem com a lorota que diz, mas como eu vou me confessar ao Padre? Ele é um homem, igual a mim. Sim, mas ele recebeu o poder das chaves, ele recebeu o poder vindo do Espírito Santo de perdoar os pecados. Tu não. De reter também teus pecados, se não pode perdoar. De abrir o céu e fechar o céu. Ou cremos nisso, ou dizemos, Jesus era um mentiroso, o Espírito Santo não existe. Aqui começa-se a perguntar de que forma nós vemos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Há cristão que passa a vida inteira e nunca reza ao Espírito Santo. Esquece que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus com o Pai e o Filho. Esquece-se que ele é o amor do Pai e do Filho, que ele é o doador de todos os dons, ele é o dom e ao mesmo tempo o doador de todos os dons. E então, se nós prestarmos atenção, queridos irmãos e irmãs, vamos ver que em tudo o que fazemos, desde o sinal da cruz, nós aqui estamos invocando a presença do Espírito Santo em toda a liturgia sacramental, traduzindo isso em linguagem bem popular, em todos os sacramentos, desde o batismo ao sepultamento ou ao qualquer outro sacramento, invocamos o Espírito Santo. A Santa Missa, o que é? Se não é todo momento uma invocação do Espírito Santo e o centro principal, como dizem, o centro duro é a ação do Espírito Santo que o sacerdote invoca como Cristo para fecundar aquele pão e aquele vinho. Ou nunca ouviram isto durante a Santa Missa? Ou alguém ainda está avoando, nem voando, avoando pelo ar enquanto está na Santa Missa? É o Espírito Santo que novamente, como fecundou o ventre de Maria, fecunda o pão e o vinho. É o Espírito Santo que está colocando-se e intercedendo por nós, para que recebamos os dons, os carismas, os ministérios. É pelo Espírito Santo que a igreja é edificada. É o Espírito Santo que impulsiona todos os missionários a ir pregar o Evangelho, mesmo sabendo que correm risco de vida. Há poucos dias atrás, um sacerdote que está lá no centro da perseguição muçulmana no Oriente, ele disse, às vezes eu tenho medo, porque os muçulmanos já vieram aqui e disseram, se continuar rezando missa, se continuar juntando gente, vamos degolar todo mundo. E ele disse, às vezes eu tenho medo. E o povo também às vezes tem medo. Mas nós rezamos ao Espírito Santo e a força vem, e a coragem vem, para anunciar e proclamar o Evangelho. E nós não vamos nos dobrar, nós não vamos deixar que a presença de Cristo desapareça
nas terras onde o Senhor passou. Também, no testemunho de tantos santos e tantos mártires, é o Espírito Santo que lhes deu força. Não é ninguém mais, não é nenhuma coragem humana ir lá e entregar o seu corpo para ser queimado, degolado. Não, é o Espírito Santo que dá esta força para o testemunho. E se dá esta força tremenda aos mártires para o testemunho, como não vai dar a nós, para o nosso testemunho tão simples, que é pedido a nós aqui em nossas terras? E então nós temos que rogar ao Espírito Santo, muitas vezes a coragem que nos falta. Muitas vezes nós afrouxamos e ouvimos até bobagens, asneiras, heresias sobre a nossa fé e calamos. Não devemos calar, devemos pedir a força do Espírito Santo para proclamar em alta voz: Jesus Cristo é o Senhor, que vive na glória de Deus Pai, que se faz presente na sua igreja e que nos deu o Espírito Santo para permanecer na igreja até o fim dos tempos. É o Espírito Santo que nos desinstala. Como tenho visto igrejas em que as pessoas estão instaladas, só faltam trazer o sofá, porque é a mesma coisa que estar diante de uma televisão. Não cantam, não rezam, não respondem. Parece a sala de casa, olhando televisão. Talvez até vibrem mais e falem mais e comentem mais durante o futebol. A igreja é viva e o nosso louvor deve ser vivo. Não nos calemos no nosso louvor a Deus. Além disso, é o Espírito Santo, por meio desta comunhão entre nós, que vivifica a sua igreja, que faz com que descubramos qual o dom, qual o serviço, qual o ministério que eu recebi. Não para mim, nenhum dom, nenhum ministério, nenhum serviço é para ti, é para a edificação de toda a igreja, ou seja, tu tens que colocá-lo a serviço. Caso contrário, no dia do juízo vai prestar contas. Eu recebi o dom de cantar, mas não canto porque tenho vergonha. Muito bem, então pague conta disso depois. Eu recebi o dom de pregar, mas eu não prego. Eu recebi o dom de rezar, de interceder, mas eu não intercedo. Muito bem, preste conta disso no final da tua vida. Os dons, ministérios e serviços que todos, sem exceção, recebemos, devem ser descobertos. Muitos ali vivem abafando os dons, os ministérios e serviços, porque não ousam perguntar ao Espírito Santo o que é que recebeu e como empregá-lo. E quando nós descobrimos, nós temos que tomar uma opção: faço a minha vontade ou faço a vontade de Deus que me deu este dom, este serviço e este ministério? É aqui que o cristão começa a sair do sofá de casa, começa a se desinstalar e começa a tornar a igreja realmente viva onde ele vive. Nossas igrejas não podem permanecer apenas um lugar para nos encontrarmos no domingo. Elas têm que ser centro vivo, centro vital onde estão. E para isso, precisamos todos nós, sem exceção, nos desinstalarmos. Sem isso não há como. Sem isso vamos continuar aquilo que a gente chama hoje em dia a pastoral da conservação. O padre tem 13 capelas, ele vai lá, reza uma missa para conservar aquilo lá, porque já está morto. É como que dar banho em defunto. Já não vai resolver mais nada. Temos que nos desinstalar. Para isso, repito, precisamos rezar diariamente ao Espírito Santo, perguntar a Ele que dom Ele nos deu, ou que dom vai nos dar, e colocar este dom a serviço dos irmãos. Diz a igreja que os dons, serviços e ministérios são para a edificação da igreja. Mais ainda, a Mãe Igreja nos ensina que estes dons, serviços e ministérios servem até para a edificação do mundo. Vou dar um exemplo bem claro, conhecido de todos: Madre Teresa de Calcutá. Ela não atendia apenas a igreja, ela não atendia apenas a cristãos, ela não servia dando a sua vida apenas àqueles que eram do mesmo credo, da mesma fé. Pelo contrário, ela foi uma luz luminosa e não uma luz apagada, uma luz colocada embaixo da mesa.
lá onde ela estava, na Índia, entre a maioria pagão, idólatra, e muitos se converteram vendo o exemplo desta mulher. Nós também temos entre nós homens e mulheres que buscam viver os dons, carismas, ministérios que o Espírito Santo nos deu e procuram colocá-los em prática no serviço aos irmãos. Peçamos então que o Espírito Santo derrame sobre toda a sua igreja, e Ele quer derramar porque esta é a função dele. Derrame esta profusão de dons, de ministérios, de serviços, que nos una no vínculo da caridade que é o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.